O quanto vale um coração? Essa pergunta é algo que desde os tempos antigos, os grandes sábios que entregaram sua vida ao conhecimento tentam obter resposta. Buscam conhecer a fundo o coração dos homens que facilmente é corrompido por prazeres mundanos. O peso que tais corações têm é um fardo muito pesado de se carregar. Como eu sinto pena daqueles que entregaram sua vida ao que não presta e ao que é insignificante. Porém, tais indivíduos não somente se entregam ao mal, muitos deles ainda têm o ligeiro azar de passar pela espada de dois gumes, chamado amor. Um coração que ainda sabe amar é um coração que vive a pulsar no peito de quem o carrega. Mas tal espada de dois gumes pode cortar este fardo pesado. O amor é algo intrigante de fato. A maioria dos tolos o julgam, dizendo ser uma fraqueza momentânea, e que só aqueles que esquecem tal sentimento é capaz de se dar bem na vida. Eu só tenho a repetir que são tolos, são grandes tolos. Se tais homens soubessem o poder que esse sentimento carrega, e que ele é capaz de tornar o ser mais fraco no ser mais poderoso de todos. Porém eu alerto, deve-se tomar cuidado, pois o coração dos que se entregam aos prazeres do mundo muitas vezes foi aquele que se afogou de amor não correspondido e morreu no mar da solidão. Mas e aqueles que nem conhecem tal sentimento? Aqueles que nunca conseguiram o sentir? Será que estes já não mais o vivem? Ou simplesmente decidem não o aceitar? Muitos dizem que tal feito é impossível e que todos hão de amar alguém ou algo. Pode ser um fato? Talvez. Mas a intenção que eu quero lhes trazer neste prólogo é a de tentar entender o que muitas vezes acabamos sentindo nos momentos da angústia, tristeza ou solidão. A dor no peito que o coração traz. O peso de se carregar coisa tão valiosa e feita com tanto carinho e capricho. O ser humano tende a fechar o coração para quaisquer sentimentos afetivos. Logo que sofre uma desilusão ou um rompimento, somente desejam o prazer carnal, sexual, para esquecer todo o sofrimento. Tentam amenizar o peso de tal fardo que carregam dentro do peito. Mas eu te pergunto, e se alguém te oferecesse a oportunidade de se livrar dele? Se te dessem a opção de se livrar do seu coração, deixando apenas algo simples e vazio, que serve somente para pombear sangue e nada mais, eliminando todo tipo de sentimento afetivo, você aceitaria? Seria capaz de entregar tal tesouro somente para esquecer todo sofrimento e dor? Se sua resposta for sim, meu caro ouvinte, peço para que reflita novamente depois do conto que eu irei lhes contar em breve. Antes de começarmos a entrar no mundo da imaginação, peço para que respirem fundo e relaxe. Deixe o som da minha voz e da trilha sonora adentrar em seus ouvidos, para se ter uma experiência única novamente, neste conto de fantasia épica. Durante a história, irei descrever cada coisa nos seus mínimos detalhes, para que possa imaginar cada cena como se estivessem dentro da história. Esse episódio sairá exclusivamente no Spotify e na Anchor FM, e também já está disponível no YouTube e no Google Podcasts. Eu convido você agora, onde estiver, na faculdade, na academia, no trabalho ou até mesmo em casa, a entrar comigo num mundo mágico de infinitas possibilidades. Eu, Zod, abro meu livro de contos para você. Em uma terra muito longínqua, existia um jovem príncipe chamado Ricardo de Flívia. Ele costumava ser um rapaz muito atencioso e com bravura. Seu nome é agraciado com o nome da deusa do sol em sua cultura, assim como o reino onde vivia. Ricardo era um rapaz alto e tinha um corpo mediano,
Tinha cabelos tão escuros quanto a noite e olhos tão azuis quanto um lago profundo e límpido. Tinha herdado toda a beleza de seu pai, o rei Alfonso VII, que já estava prestes a partir desta vida. Ricardo sempre foi muito bondoso e justo. Aprendeu tudo de sua mãe, a rainha Liliane, que já havia falecido nos tempos antigos. O jovem príncipe tinha muitos deveres a fazer. Logo iria se tornar rei e precisava encontrar uma rainha para governar consigo. Porém, nenhuma donzela da alta nobreza o chamava a atenção. Ele só tinha olhos para uma jovem plebeia chamada Isabel, que era filha de um mercante simples do reino. Ela era uma garota muito linda, com a pele morena e os cabelos brancos, pois foi agraciada com a luz da lua em seu nascimento. Tal fato chamava a atenção de Ricardo, pois achava que, como ele, ela era especial por também ter sido abençoada. Achava que ele e Isabel eram um casal perfeito e com um total equilíbrio. Naquele reino, tudo era próspero. O rei Alfonso, em seu tempo saudável, ordenou que todas as casas fossem de pedras maciças. Até mesmo as casas dos plebeus e mercantes que viviam fora das muralhas eram todas de pedras. Tudo naquele lugar ia bem. Todos os moradores se conheciam e viviam em perfeita harmonia, e o índice de guerra era extremamente baixo. Tudo estava perfeito. Mas, a cada dia que passava, o rei ficava pior. Até que o dia fatídico chegou, e ele mandou os súditos trazerem seu filho único para lhe dar as últimas palavras. Quando Ricardo chegou em seu quarto, o rei, com uma voz fraca, lhe disse: "Meu filho, hoje eu parto desta vida para outra. Estou indo encontrar a sua mãe. Logo após eu, irá se iniciar o seu tempo, assumindo o meu lugar e governando nossa amada terra. Só lhe peço uma coisa: não se entregue aos prazeres que esse mundo oferece. Seja firme, constante, justo e benevolente. Tenha piedade daqueles que merecem e daqueles que não merecem. E mais uma coisa: todo novo rei tem um desejo concedido pela deusa do sol Flívia. Use-o somente com sabedoria e na hora certa, somente no momento mais importante." Logo após estas palavras, o rei faleceu, calmamente em sua cama. Ricardo, os súditos e o povo todo choraram sua morte em um cortejo de rosas brancas que foi feito até o seu túmulo, que ficava atrás do palácio. Alguns dias se passaram e Ricardo sabia que a hora de declarar seu amor e se casar para assumir o trono havia chegado. Então rapidamente foi para fora das muralhas se encontrar com Isabel. Pegou seu corcel branco e partiu rapidamente. Quando chegou lá, ele foi até a casa de sua amada. Porém, quando avistou ela, sua expressão, que outrora era feliz, ficou totalmente diferente ao ver Isabel com o príncipe do reino vizinho. Ele estava colocando um anel no dedo de Isabel e a pediu em casamento. Ricardo, ao ver aquilo, logo questionou: "Isabel, o que está acontecendo aqui? Por que está fazendo isso?" A jovem plebeia, com a cara assustada, respondeu: "Eu sinto muito, Ricardo, mas eu prefiro me casar com o príncipe William. O reino dele foi entregue ao deus da lua e eu me sinto melhor lá. Sinto que lá é o meu lugar." Ricardo respondeu: "Mas você prometeu casar-se comigo. Prometeu ser a minha rainha. Eu lhe entreguei o meu coração." Porém, a plebeia retrucou: "Eu sinto muito, Ricardo, mas eu não irei mais casar com você. Contente-se com isso." O príncipe William também começou a falar: "Ricardo, por favor, apenas aceite. Isabel será a minha rainha e não há nada mais que você possa fazer." Ricardo se encheu de raiva e disse com um tom forte: "Na verdade, há algo sim o que eu possa fazer.
Eu declaro guerra ao seu reino, William, e eu espero que você esteja pronto. Porém, o jovem príncipe do reino vizinho respondeu: Ricardo, não precisa disso. Podemos resolver sem nenhum derramamento de sangue. Mas já era tarde demais. O coração de Ricardo já estava ferido e ele estava tomado de ódio por William e Isabel e já tinha decidido partir para a guerra. Saiu da casa da jovem plebeia e voltou ao palácio. A jovem olhou para o príncipe do reino vizinho e perguntou o que iria acontecer. William não teve escolha. Respondeu a Isabel que se Ricardo desejava uma guerra, era isso que ele iria ter. Chegando no palácio, o jovem não sabia o que fazer. Aquele sentimento de traição fazia o seu peito doer, como se seu coração fosse saltar para fora do peito. Foi neste momento em que ele teve uma ideia. Tomado deste sentimento ruim, foi para uma câmara que ficava escondida nos jardins floridos atrás do palácio. Dentro deste lugar, havia uma pequena fresta por onde o sol entrava e iluminava a estátua da deusa Flívia. Então, Ricardo se ajoelhou em sua frente e disse: Ó Flívia, deusa do sol, venha atender o pedido de seu rei da terra amada do sol. Ao proferir essas palavras, um grande raio de sol entrou pela fresta que havia na câmara e a estátua ganhou vida e falou: Salve, rei de Euflívia, o que tu desejas, governante do meu país? Ricardo ergueu sua cabeça e disse: Desejo que tire de mim todos os tipos de sentimentos. A deusa respondeu: Ó meu rei, eu tiro os teus sentimentos, mas para isso acontecer, tu tens que arrancar teu coração do peito e entregar para mim, e eu lhe concedo a magia para lhe manter vivo. O jovem se levantou e arrancou o peitoral de sua armadura. Pegou seu punhal e começou a retirar o seu coração. Foi cortando o peito, e quando um pedaço de sua carne caiu no chão com muito sangue, pegou sua mão e arrancou o coração do peito. Sentia uma dor descomunal, mas em sua mente, tal dor não chegava nem perto da qual ele sentiu quando perdeu sua amada. Seu coração ainda pulsante estava em sua mão e o peito lhe sangrava cada vez mais, com um enorme buraco que transpassava seu interior. Ele entregou para Flívia e a deusa, com todo cuidado, pegou o coração e lhe tirou os sentimentos, e para manter o jovem rei vivo, lhe deu um selo que fechou o buraco do peito. Todo o sangue que havia escorrido voltara para Ricardo, e no lugar do coração um pequeno raio de sol foi colocado. Então a deusa lhe disse: Seu desejo foi concedido, majestade, e o coração pulsante me pertence, com todos os teus sentimentos. Ricardo, que outrora tinha expressões emotivas em seu rosto, agora nada mais que um rosto sem expressão. Seus olhos azuis se tornaram acinzentados, assim como seu cabelo. O tom de sua pele também foi sumindo. Ricardo parecia apenas um cadáver que estava destinado a vagar sem rumo. E num tom sério ele agradeceu Flívia e apenas saiu da câmara. Chegando no jardim, observou tudo ao seu redor: o sol, as flores, os pássaros, o pequeno rio que corria próximo aos teus pés. Mas nada daquilo parecia fazer diferença para ele. Em seu cérebro, ele apenas colocou o desejo de se vingar de William e Isabel, e esse desejo lhe tomou totalmente. Foi rapidamente para dentro do palácio e chamou os súditos. Disse para convocar todos para sua coroação e que não precisava de nenhuma rainha. Ele seria o alto governante de todo o reino. Os súditos do castelo observaram sua aparência, que estava totalmente mudada, porém nada disseram. Não queriam contrariar Ricardo. Então os mensageiros se espalharam pelo reino, anunciando a coroação de Ricardo. Em poucas horas, todo o povo se reuniu na frente do palácio e aguardavam a cerimônia de coroação. Mas o que Ricardo não sabia era que Flívia estava perdendo seu poder.
e recorreu ao ser mais diabólico que poderia existir, o dragão do abismo sem nome, que estava aprisionado por uma estrela nas profundezas da terra. A deusa fez uma barganha com ele, que se ela lhe entregasse um coração humano, o dragão iria lhe conceder parte de seu poder. Mas o que ela não sabia era que este coração era a chave para libertar o dragão do abismo e assim trazer a escuridão para todos os reinos existentes. O povo todo estava no palácio e Ricardo sentado em seu trono, com expressão séria e vazia. Um dos súditos, chamado Padre Maquiavel, tomou a coroa do rei Alfonso em suas mãos e disse: "Depois de nosso amado rei, chega o tempo de seu herdeiro, que se inicie o reinado de Ricardo, rei de Euflívia. Salve, salve, ó majestade, soberanos dos reinos do sol. Vida longa ao rei." E colocou a coroa na cabeça do jovem príncipe, que agora era rei. Todo o povo saudou Ricardo e fez festa. O jovem levantou do seu trono, tomou a armadura e a espada de seu pai, e com ela nas mãos, retirou-a da bainha, e olhando para todos do palácio, começou a lhes contar sua ruína. "Eu, Ricardo de Flívia, venho aqui lhes contar coisas que eu tenho guardado somente para mim. O motivo de não ter uma rainha do meu lado é por causa que o meu amor foi jogado na lama. Fora dos portões, eu fui trocado por William, o príncipe e futuro rei do reino vizinho. Fui traído e eles devem pagar. Então, como primeiro ato como rei, eu declaro guerra. William e a plebeia Isabel deverão ser mortos por sua traição." Neste momento, os pais da plebeia começaram a se queixar, dizendo que aquilo era loucura e que sua filha não tinha nada a ver com aquilo. Ricardo ficou com uma expressão cada vez mais séria e disse com firmeza: "Estão desafiando vosso rei? Guardas, tragam-nos até aqui." Os guardas reais pegaram os dois e levaram até Ricardo. E ajoelhados aos pés do rei, os pais de Isabel respiravam fortemente. O rei, com sua espada na mão, olhou para todos e disse: "Isso é o que acontece quando você desafia o rei." E no movimento rápido de corte, a cabeça do pai de Isabel voou para longe de seu corpo. Todos os súditos não acreditaram no que tinham visto. Estavam com medo. Ele cortou a cabeça do pai sem nem pensar. Ricardo ultrapassou o limite e iria ultrapassar muito mais. Seus olhos ficaram com a cor do sangue que jorrava pelas escadas do trono, e um forte desejo de matar o consumiu. Porém se controlou, pois sabia que deveria guardar tal vontade para o campo de batalha. Limpando o sangue do rosto e posteriormente da espada, disse: "Guardas, joguem-na na masmorra mais profunda. Ela nunca mais verá o sol, e ainda mais, faço questão de entregar a cabeça de vossa filha, a traidora." Os guardas reais obedeceram tal ordem e levaram a mãe de Isabel para as masmorras. Ricardo respirou fundo e disse: "Mas alguém ousa desafiar o rei de Euflívia?" Ninguém proferiu um único som. "Muito bem então", disse o rei. E Ricardo deu a ordem para seus generais, que já sabiam todo o plano. As espadas já estavam forjadas, as armaduras refinadas, os cavaleiros prontos, e iriam partir para a guerra no dia seguinte. A noite caiu, e do reino vizinho, William tinha feito o mesmo. Preparou todo o seu exército para a batalha, e sabia que durante a noite as tropas de Ricardo iriam marchar para os grandes campos que separavam os dois reinos. Isabel chegou nele e disse: "William, você tem que parar com isso imediatamente. Muitos irão morrer." O príncipe respondeu à plebeia: "Eu sinto muito, meu amor, mas somente eu posso parar Ricardo. Mesmo que eu não faça nada, ele virá para a guerra de qualquer maneira. Eu ouvi boatos de um informante meu que estava na coroação dele, e ele matou um súdito e jogou o outro nas masmorras." Até esse momento, Isabel não fazia ideia de que eram seus pais. Porém, William continuou: "Ele me disse que sua aparência estava diferente.
os cabelos brancos e a pele pálida como a lua, os cabelos acinzentados, uma expressão vazia no rosto e os olhos com a cor do sangue. Algo está errado nele. Alguma coisa aconteceu. Você não sabe, mas eu e Ricardo éramos amigos de infância. Nossas famílias eram amigas, porém os deveres que eles tinham nos afastaram. E agora me dão essa notícia. Eu sinto que eu tenho que fazer algo para salvá-la de si mesmo, nem que para isso eu precise cravar minha espada em seu coração. Isabel ficou sem palavras, e a lua iluminou aquela noite fria. O vento da noite corria, as árvores despejavam suas folhas no chão. O clima de guerra estava pairando sobre os campos. No meio da madrugada, algumas horas antes da alvorada, o exército de Ricardo já estava em formação no campo, aguardando William. Logo em seguida, o exército do reino vizinho chegou e montou a sua formação no campo de batalha. O sol já começava a se mostrar pelas montanhas. Os raios iluminavam os cumes e estava chegando ao campo. Então William foi até o centro com seu cavalo, para tentar dialogar com Ricardo. O jovem rei do reino vizinho disse: Ricardo, as coisas podem ser esclarecidas de outra maneira. Podemos apenas resolver entre nós, em um duelo. Mas o rei de Euflívia respondeu: Não tem outra maneira, William. Você e Isabel me traíram. Jogaram meu amor na lama. Você sabia o quanto ele era importante para mim? E mesmo assim fez o que fez. Agora você irá pagar com a morte. Ricardo rapidamente voltou ao seu exército, sem nem olhar para William. E o jovem rei do reino vizinho pensou consigo mesmo: que assim seja então. Os dois exércitos juntos somavam mais de 10.000 homens. William foi até o seu exército e começou a gritar: Hoje, meus amigos, vocês defendem o reino de vosso rei que vos fala. Hoje, vocês defendem vossas famílias, vossas casas, aqueles que vocês amam. Não tenham medo dos monstros do outro lado. Não tenham medo. Coragem. Eu estou com vocês até a morte. E do outro lado, Ricardo somente disse: Não desejo os prisioneiros. Matem todos, sem cessar, sem compaixão ou piedade. Matem e bebam o sangue de vossos inimigos. A chuva começou a cair, junto com o sol que iluminava por completo as montanhas. Transpassou o meio do campo e Ricardo disse: Matem todos, ataquem. Os cavaleiros de Euflívia rapidamente partiram em direção ao exército de William, e a guerra havia começado. Logo em poucos minutos, muitos cavaleiros começaram a se enfrentar. Espadas batiam uma nas outras, escudos se partiam, armaduras eram penetradas, e muitos soldados dos dois exércitos começaram a se matar. O sangue jorrava naquele campo. William foi direto enfrentar Ricardo. Os dois haviam descido do cavalo e foram de encontro um ao outro. Um, abençoado com o nome da deusa do sol, e o outro possuía a bênção da lua. Um era o oposto do outro. Os dois começaram a se enfrentar. Ricardo desferia golpes rápidos e certeiros, tentando matar William de uma vez por todas. William, por sua vez, defendia de todas as maneiras que conseguia. Porém, algo lhe chamou a atenção. Ele rapidamente reparou algo estranho na armadura de Ricardo. Um feixe dourado de luz saía do lugar onde era para estar seu coração. Mas tal distração deixou William vulnerável, e Ricardo lhe acertou um chute que jogou o jovem do reino vizinho longe e desarmado. O rei de Flívia veio andando lentamente até William, pronto para desferir o golpe mortal e o matá-lo. Quando Ricardo estava prestes a executar William, o feixe de luz ficou cada vez mais intenso, e de repente uma esfera de luz saltou do peito de Ricardo, e ele ficou totalmente exposto no meio do campo de batalha. William rapidamente levantou-se e agarrou a luz com suas mãos, e rapidamente ele teve uma visão. Era Flívia, contando tudo o que havia acontecido, não só com Ricardo, mas também com seu coração, e como ele estava em posse da estrela do abismo sem nome, pronto para libertar o dragão.
Ricardo ficou totalmente morto, pois a magia que o mantinha vivo agora estava nas mãos de William. Ele agarrou o corpo de Ricardo e a luz o mandou para longe daquele campo de batalha, para uma caverna muito escura, onde de longe ele só conseguia avistar uma luz tão brilhante que machucava seus olhos. William, sem entender o que havia acontecido, ficou pensando por que estava ali. E do feixe de luz que ele segurava nas mãos, a imagem da deusa apareceu e disse: Jovem William, filho da lua, você está diante do abismo sem nome. Acima de você está a estrela do abismo, e logo abaixo, na imensa escuridão, se encontra o grande dragão sem nome, um ser diabólico. Você já está ciente do erro que cometi, e a guerra que acontece na superfície tem que acabar imediatamente. Muitos já estão morrendo. Precisa recuperar o coração de Ricardo das garras daquele monstro. Se ele ficar livre, todo o abismo, tudo o que conhecemos será envolto nas trevas. William não sabia o que responder. Ficou pensando, e pensou por muito tempo. A ficha ainda não tinha caído, mas ele ainda conseguiu proferir algumas palavras de desespero. O que eu irei fazer, Flívia? Como irei enfrentar este dragão? Como irei vencer? A deusa somente respondeu: Suas escamas são indestrutíveis. É impossível o vencer por fora. Vai ter que jogar essa esfera que eu estou usando para falar com você dentro da boca dele. É o último resquício de magia que me resta. Irei fazer esse sacrifício por Ricardo. É o meu dever, depois de colocar nesta situação atual. William, impressionado, questionou: Mas por quê? Por que faria isso? Eu achava que os deuses não tinham coração ou sentimentos para com os mortais. Flívia, porém, respondeu: De fato eu não tenho, mas depois que eu peguei o coração deste menino em minhas mãos, pude ver a dor que ele sentia, a dor de ser rejeitado por você e pela garota que ele amava, a dor que ele já sofria pela morte do pai, mas as dores que adquiriu com essa rejeição, tantas coisas ruins, me fizeram ter um pouco de compaixão por ele. William, ouvindo tais palavras, conseguiu sentir a dor de Ricardo, e mesmo sabendo que poderia morrer, queria fazer isso pelo amigo da sua infância. O jovem do reino vizinho pegou a esfera e, desarmado, pulou para dentro do abismo. Sentindo-se em uma queda livre e constante, no meio de uma escuridão infinita, demorou alguns minutos e caiu sob algo que ele não poderia ver. Em sua mente pensava ser o fim do abismo, porém o abismo sem nome é infinito. De repente, uma longínqua luz começa a surgir e se aproximar rapidamente, e em um piscar de olhos, um dragão colossal, com 4 asas negras e olhos tão vermelhos quanto o sangue mais puro, emerge da escuridão e com sua voz diz: Quem se atreve a vir ao meu abismo? William não tinha a mínima reação, não sabia o que dizer. Quando o dragão olhou para o jovem rei, disse: Um humano desprezível como você chegou até este local? É impossível chegar até esta profundeza. A menos que... É claro, Flívia. O que a deusa do sol gostaria? Veio reverter a barganha que ela fez comigo? William respondeu: Na verdade, ó poderoso dragão do abismo, eu, William, venho humildemente lhe pedir que me abençoe, que me dê o poder da escuridão, e que eu lhe dou o meu último resquício de luz que ainda existe, como prova de pagamento. O dragão, desacreditado das palavras de William, respondeu: O que te faz pensar que um humano desprezível como você tem a capacidade de fazer uma barganha comigo? Eu deveria te evaporar neste exato momento com minhas chamas. Porém, o fato de ter conseguido passar da estrela do abismo e chegado até mim requer uma coragem, e eu admiro isso em você. Muito bem, então, dê-me a luz que lhe resta, e eu irei te amaldiçoar com a escuridão. O dragão abriu a enorme boca
e William soltou a esfera, que lentamente foi entrando na boca do dragão. Assim que a fera engoliu, seu estômago sentiu-se queimar, como se o próprio sol estivesse ali. O dragão soltou um forte rugido e disse: Maldito humano, você me deu o poder de Flívia, aquela deusa maldita. Meu estômago arde e dói. De repente, o dragão vomitou o coração de Ricardo, que flutuou para fora do abismo em direção à estrela. O dragão preparou uma forte rajada de fogo para matar William e sem cessar cuspiu tudo que tinha para matar o jovem rei. Porém, o forte brilho iluminou o abismo. Era o poder da estrela, que rapidamente cessou o fogo e puxou William para fora do abismo. O dragão, com um forte rugido, disse: Maldita estrela, um dia eu irei me vingar de você. Eu juro, quando eu sair daqui eu irei te destruir. William, envolto com uma luz branca, voltou para a beira do abismo. Quando a forte luz cessou, ele viu uma linda mulher, com um vestido branco, olhos azuis e cabelos dourados. E com uma voz doce disse: William, você está bem? Eu sou a estrela que guarda o abismo. Você foi muito corajoso para saltar no abismo e buscar o coração de Ricardo. Porém, eu tenho uma péssima notícia. O coração dele ficou muito tempo no abismo. Está envolto em trevas. Se ele for colocado de volta em seu corpo, Ricardo continuará morto. William, desesperado, perguntou: Mas e agora? O que irei fazer? Ele não pode continuar morto. A estrela respondeu: Acalme-se, meu jovem. Eu sei da guerra que acontece na superfície. Como recompensa por sua bravura, irei dar metade do meu coração para seu amigo. Meu poder irá preencher sua vida, e ele não terá mais nenhuma adversidade. Um coração de uma estrela vale muito. É o maior tesouro existente. E então, a estrela retirou do peito um feixe de luz, pegou o corpo de Ricardo e o colocou em seu peito, formando assim seu novo coração. A cor de Ricardo voltou ao seu estado normal. Seus cabelos voltaram ao tom original. Seus olhos e sua pele também. Seu ser se encheu de vida constante. E ele não se lembrava de nada do que havia acontecido. O rei de Alflívia levantou-se do chão e perguntou: Onde estou? O que está acontecendo? William? O que está fazendo aqui? E quem é esta mulher? Depois da estrela ter explicado toda a situação, ela enviou os dois de volta, para o exato segundo em que eles foram enviados para o abismo. Retornando ao campo de batalha, Ricardo rapidamente largou sua espada e tocou sua trombeta e mandou seus exércitos cessarem o ataque. E William fez o mesmo. Muitos homens haviam morrido, e Ricardo sabia que o sangue estava em suas mãos. O rei se sentiu culpado e cada vez mais sentia as dores dos erros cometidos, por matar o pai de Isabel e por trancafiar a sua mãe. A guerra cessou totalmente e dias se passaram. Ricardo se desculpou com todos que podia, enviou indenizações grandes para as famílias dos soldados mortos e passou um grande tempo recluso. Quando saiu de seu quarto, foi conversar com o conselheiro do palácio, que perguntou quando ele teria uma rainha. E o jovem rei respondeu: Meu caro, eu ainda não tenho a capacidade de saber o que é amar. Talvez amar algo ou alguém. Tudo que eu causei foi por causa do meu coração antigo e egoísta. Só queria saber de paixão, mas não amava de verdade. Este, por outro lado, é diferente. Sinto que é a coisa certa a se fazer. Irei deixar meu coração escolher quem vai amar, porém no tempo certo. Até lá, eu tenho muito que viver. O rei, depois de muitos anos sozinho, encontrou o amor da sua vida e aprendeu a amar e a respeitar sua rainha. Teve um reinado muito duradouro. Teve 3 herdeiros. Fez alianças com William, que salvou sua vida, e que se casou com Isabel, e os 4 foram felizes até o fim dos tempos do reino de Alflívia. Caro ouvinte, essa história nos traz algo
a se pensar. Será que vale a pena a gente desligar as nossas emoções? Porque é isso que muitas vezes acabamos fazendo. Quando sofremos, quando passamos por problemas ou fases difíceis, sempre temos a vontade de descontar tudo nos outros, mas nunca a vontade de encarar os nossos próprios problemas. Se você gostou dessa história, peço para que deixe seu like, compartilhe para os seus amigos, para a sua família, para todos aqueles que admiram boas histórias. Salve este podcast na playlist do Spotify e se inscreva no canal. Ative o sininho para novos episódios. E eu agora fecho o meu livro de contos para você. Até a próxima.